gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para mais uma live para falarmos sobre preparação, algumas dicas sobre preparação, algumas questões sobre as redações, algumas perguntas que eu recebi sobre estrutura de redação, o que pode, o que não pode fazer. Então, eu vou falar de várias coisas relacionadas a estratégias, estrutura de redação. Eu estou respondendo perguntas que eu recebi. Então, vou começar, comecei com a primeira pergunta que eu recebi, foi sobre como melhorar o vocabulário. Eu devo ler livros? Ler livros é um bom jeito de melhorar o vocabulário? Então, ler livros é um bom jeito de melhorar tudo. Vocabulário e a sua escrita também, porque a gente quer naquela questão que eu já conversei anteriormente, quanto mais você lê, melhor você escreve. Então, é claro que você ler livros vai sim melhorar o seu vocabulário. Aí a gente cai na questão que existem também outros tipos de material que você pode ler, que vão melhorar o seu vocabulário. Por que eu falo isso? Eu falo porque nem todo mundo tem, às vezes, interesse em ler um livro inteiro em inglês, ou gosta de ler livros, ou tem tempo para ler um livro inteiro, né? Às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas eu não tenho tempo, eu não gosto de começar e ler só 10, 15 minutos e parar, eu gosto de ler mais tempo, então eu não consigo. Então, existem outras coisas que você pode ler. Você pode ler artigos de jornal, blogs, coisas que sejam do seu interesse. Então, tudo isso vai te ajudar com o vocabulário de uma forma geral, porque a gente volta àquela questão de que pro TOEFL, vai cair vocabulário acadêmico? Vai cair vocabulário acadêmico. É esperado que você tenha algum conhecimento prévio de alguma área de estudo para fazer a prova? Não. Então, o que acontece é que você não precisa saber sobre astronomia, sobre história, geografia, literatura, para fazer a prova. Porque tá tudo ali. Todas as informações que você precisa, as aulas que a gente escuta, é como se fossem aulas introdutórias a um determinado tópico. Então, são aulas que não é esperado que você tenha conhecimento prévio. Então, a gente não precisa estudar e ler temas que sejam específicos. Você vai ler um livro, vai te ajudar? Claro, com gramática. Fernanda, como é que ler um livro me ajudar com gramática? Porque ajuda você a internalizar estruturas gramaticais. Mesma coisa de você ler um artigo de jornal, mesma coisa que você ler um blog. Eu posso ler um blog? Pode, você pode ler um blog. Onde a pessoa conta sobre o dia a dia dela, fala como é que foi. Você pode. Por quê? Te ajuda com vocabulário, te ajuda com internalização de estruturas gramaticais. É como a gente fala, assim, eu dou sempre o exemplo da pergunta What's your name? Por quê? Porque é uma pergunta super básica, né? Que a gente escuta 15 mil vezes no curso de inglês. A estrutura gramatical dessa pergunta, ela está internalizada para você. Se alguém fizer essa pergunta de uma forma diferente, né, cometer um erro gramatical nessa pergunta, você vai perceber logo, porque vai te causar estranheza, porque é uma estrutura que foi utilizada várias e várias vezes. A mesma coisa quando você lê. Você lê uma determinada estrutura dezenas de vezes. Quando aquilo fugir daquela estrutura, você fala, opa, tem alguma coisa errada aí. Então, é um jeito de você internalizar a gramática sem, de forma direta, estar estudando gramática. E o mesmo é verdade para vocabulário. Então, vale super a pena, recomendo. Leia sim, livros, artigos, blogs, coisas que sejam do seu interesse. A única coisa que eu não recomendo é que você leia coisas que não são do seu interesse. Muita gente fala isso. Eu vou fazer pro TOEFL ou IBT, eu vou ler um monte de texto acadêmico que não me interessa nada. Você pode ler textos acadêmicos, sempre, claro, que sejam do seu interesse. Não sai lendo coisas que você não quer saber. Eu vou ler sobre dinossauros, mas eu não tenho interesse nenhum. Vou ler para quê? Porque pode cair no TOEFL. Pode cair no TOEFL. Mas esse tipo de leitura não te beneficia, porque o seu grau, a sua retenção, o seu percentual de retenção é super baixo, você não está prestando atenção, você não está aprendendo de fato aquilo ali, você simplesmente vai lendo porque você acha que vai te ajudar. Não te ajuda. Te ajuda com vocabulário, te ajuda com internalização de estruturas gramaticais,
te ajuda a melhorar a sua leitura de uma forma geral, ler coisas que de fato prendam a sua atenção, que você consiga reter aquele conteúdo. Então agora eu vou para outra pergunta que eu recebi, que é essa questão de como a gente treina o tempo. A prova é super corrida, tem pouquíssimo tempo para fazer as questões. Como é que eu vou treinar o tempo? O que a gente tem que entender é que a gente não treina o tempo sozinho. O que a gente treina são estratégias. Então, qual é a estratégia para fazer a sessão do reading? Qual é a estratégia para fazer esse tipo de questão? Qual é a estratégia? Uma vez que você aprende a estratégia geral e a estratégia para cada tipo de questão, você otimiza o tempo que você faz aquilo ali. Então, ao invés de você perder 3 minutos fazendo uma questão, que você não sabe a estratégia, vai ler um tantão do texto, você aprende a estratégia e você faz aquela questão, às vezes, em 45 segundos. Uma questão que antes de você saber a estratégia, você não conseguia fazer. Como é que você faz a redação em 20 minutos e ainda te sobra tempo? Você sabe o que você tem que fazer. Então, quando a gente fala de gerenciamento de tempo em provas de proficiência, não é só pro TOEFL que isso é verdade. É pro IELTS isso é verdade. Pro TOEFL TP isso é verdade. O que a gente precisa é entender que o gerenciamento do tempo, ele tá ligado diretamente a conhecimento e domínio de estratégias. As provas em si são rápidas. Não dá para você ficar 5 minutos tentando resolver uma questão. Não dá. Não dá pra você ficar ali no texto 5 minutos quebrando a cabeça. Lendo o texto todo, lendo 3 vezes a mesma coisa. Não dá tempo para isso. Então, isso tá ligado. Então, você não vai treinar o tempo em si. Você vai aprender e treinar as estratégias. Que é para que, com as estratégias, você consiga administrar o tempo das questões. Outra pergunta que eu recebi. Que, na questão da redação, é melhor fazer uma redação sem erros ou uma mais longa e elaborada, mas que você não tenha tempo de revisar e que possa conter erros? Então, a questão da redação aqui é conteúdo, que a gente tem que se preocupar nas redações. A gente tem 2 tipos de redação. A gente tem a redação integrada e a redação independente. Quando a gente está falando da redação integrada, a gente está falando de uma redação de repetição de conteúdo. A gente já abordou, já falei umas vezes da redação integrada, a gente vai falar da redação integrada essa semana, inclusive uma das aulas que eu vou dar ao vivo agora no YouTube, semana que vem, é sobre a redação integrada, que eu vou fazer o passo a passo dessa redação. E o que a gente tem nessa redação? Você tem repetição. Essa redação você só repete conteúdo. Então aqui você não tem produção própria de conteúdo. Então o que vai definir o tamanho da sua redação não é você. O que vai definir o tamanho da sua redação é o quanto o professor falou no áudio. Porque você vai repetir tudo que ele disse. Aí, é claro, existem outras questões que vão influenciar no tamanho da sua redação. O quanto você entendeu, o quanto você conseguiu anotar, o quanto você... Mas o tamanho da sua redação em si, ele fica à mercê dessas coisas. E não há uma questão de vou escrever mais ou vou escrever menos porque não tem produção de conteúdo próprio. Quando a gente está falando da redação independente, a gente tem uma redação, sim, que é conteúdo próprio. Ou seja, você vai dar a sua opinião sobre uma determinada coisa. Aqui a gente tem essa questão do você poder escrever mais ou escrever menos. O que acontece é que escrever mais ou escrever menos está intimamente ligado a desenvolvimento da sua redação. E a gente tem que entender que desenvolvimento de ideias, conteúdo e clareza são os primeiros critérios de avaliação. Então, não vale a pena você cortar desenvolvimento de ideias para você não cometer erro gramatical. Porque erro gramatical tá lá no último critério de avaliação. Teu foco é sempre desenvolvimento. Ah, mas eu vou sair desenvolvendo. Quando é que o erro gramatical é um problema? A gente sempre conversa sobre isso, eu sempre falo bastante. O erro gramatical ele é um problema quando o avaliador lê a sua frase e não entende o que você disse. Por quê? Porque vai impactar no primeiro critério de avaliação, que é clareza, desenvolvimento de ideias. Não tem desenvolvimento claro de ideias, por quê? Porque a gramática atrapalhou. Se esse não for o caso, essa não é a situação, eu vou focar em quê? O avaliador vai focar em quê? Quão bem você desenvolveu as suas ideias,
quão bem você exemplificou as suas ideias. E você não quer cortar, você não quer cortar teu conteúdo. Você não quer correr o risco do avaliador ler e falar assim, eu não entendi o que a pessoa quis dizer porque ela não desenvolveu. Ela jogou uma razão ali e acabou, não teve desenvolvimento, ou o desenvolvimento ficou incompleto. Você não quer isso. Porque você vai impactar o critério de avaliação mais importante. Então, precisa haver menos preocupação com uma redação gramaticalmente perfeita. A gente tem que entender isso. Não se procura uma redação gramaticalmente perfeita na prova do TOEFL e IBT. Procura-se um excelente desenvolvimento de ideias. Esse é o seu foco. Seu foco é apresentar a sua razão e explicar por que você acha aquilo. Exemplificar, dar um exemplo que vai mostrar por que, vai ilustrar aquele ponto de vista. Então, se eu falo, por exemplo, eu acho que as pessoas não devem tomar uma decisão importante sozinha porque elas podem não ter uma visão clara de todas as oportunidades, todas as opções que ela tem naquele momento, de como aquilo pode impactar a vida dela. Você tem que desenvolver isso. Você tem que explicar que às vezes a pessoa ela quer muito uma coisa, ela só consegue ver um lado da história, ela só consegue pensar sobre um aspecto, que se ela conversa com outras pessoas podem mostrar outros caminhos para ela, né? Ou mostrar desvantagens de uma coisa que ela acha que não tem desvantagem. Então você tem que desenvolver, você tem que explicar. Acabou de explicar, o que você tem que fazer? Exemplificar. E você vai contar. Por exemplo, uma vez aconteceu isso assim comigo, eu ia fazer isso, aí conversei com a minha mãe, meu amigo, meu primo, e ele falou não sei o que, ela falou não sei o que, aí eu fiquei, nossa, e aquilo, acabei tomando todo esse processo, ele não pode ser cortado pela metade ou pouco trabalhado, porque você está preocupado em cometer ou não erros de gramática, ter ou não ter tempo para revisar tudo. Claro, gente, olha, eu não tô falando que revisar o que você escreveu não é importante. É importante, te ajuda. Só que não vale a pena você cortar o teu conteúdo, cortar o que importa para você ter 2 minutos para você ler a sua redação rapidinho, porque às vezes não dá nem tempo de você ler tudo. Não vale a pena. Teu foco é desenvolvimento, conteúdo. Desenvolvimento de ideias, exemplificar, tudo bonitinho. Sobrou tempo, revisou. Não sobrou tempo, não é alguns erros de gramática que vai botar o teu score lá embaixo. Então, não vale a pena. Nível intermediário. É possível alcançar uma boa nota no TOEFL? Na live passada, a gente estava conversando sobre essa questão do nível de inglês, né? Eu até deixei embaixo da live o link do teste de nivelamento que eu recomendo. É possível conseguir um bom score com nível intermediário? É. Qual é o seu intermediário? É B1? É B2? Por quê? E a gente cai na questão também do que é um bom score. A gente tem que ver que o bom score é o score que você precisa. É o ponto 1. Claro que... Fernanda, mas se eu tirar 110 é maravilhoso. Claro, tirar 110 é maravilhoso. Por quê? Porque se você tira 110, você abre basicamente todas as portas para você. Porque você vai ter score para atender tudo. Qualquer instituição de ensino, qualquer validação de diploma. Gente, é lindo, sabe? Então, é maravilhoso. Só que o score bom é o score que você precisa. Eu preciso tirar 80. Eu tirei 83. Lindo. Eu preciso tirar 50. Eu tirei 55. Lindo. Porque atende aquilo que você precisa. Então, por exemplo, com B1, a gente conversou sobre isso na live passada. Com B1, vou tirar o quê? Score até 72. Como eu falei, depende do B1, né? Se é um B1 redondinho. O que é um B1 redondinho? É B1 nas 4 habilidades. Reading, Listening, Speaking e Writing. A gente sabe que nem sempre o aluno é B1 nas 4 habilidades. Às vezes, ele é B1 em Reading, em Speaking, em Writing, mas ele é B2 em Listening. Escuta e entende super bem. Então, vai depender. Sou B2 até 95...
a gente já viu o B2 tirando 100. Depende do B2. Então, se a gente pensar que dá para você ir com o nível B2, que é intermediário, né, que é o Upper Intermediate, até 95, 100, a gente está falando que você consegue a maior parte dos scores possíveis na prova tendo nível intermediário. E o que fica para o nível avançado, que tem que ser avançado? Não tem para onde correr. São os scores acima de 100. 100, 105, 110, 115. Aí você fica refém do avançado. Tirando isso, você tem tudo isso que dá pra você fazer com o intermediário, gente. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95. E a gente já viu 100. Então, dá pra fazer muita coisa. O que a gente precisa saber, a gente conversou sobre isso na live do passo a passo, né? Perguntou aqui o tema de hoje. O tema da live de hoje a gente tá falando sobre preparação. Eu tô respondendo várias perguntas que eu recebi sobre preparação, conteúdo, o que estudar, sobre writing. Então a gente está focando assim em coisas, aspectos não só de preparação, mas coisas de estratégia da prova também. Então assim, o que você precisa saber, o primeiro passo é quanto você precisa tirar na prova. Esse é o passo para tudo. Porque esse passo que vai definir, vai te dizer se dá para você fazer a prova agora. Você tem o nível de inglês que você precisa ter? Então é o passo 1. É o passo 1. Então quando você pergunta assim, olha, eu tenho um nível intermediário, eu consigo alcançar uma boa nota? Quanto você precisa tirar? Aí eu consigo te dizer. Né? Olha, eu preciso tirar 70. Meu nível é intermediário. Dá pra tirar 70? Eu sou B1, eu sou B2. Eu vou falar pra você. Dá. Mas assim, ser intermediário, B2, olha, gente, que é o intermediário pro avançado, que é o Upper Intermediate. Nossa, olha só como dá pra você brincar com o score. Não é? Assim, o range é gigante. Então, a gente tem que desmistificar um pouco isso de que eu tenho que ser avançado, eu tenho que ser fluente, eu tenho que... Porque não tem. A maior parte das instituições de ensino vão pedir scores que ficam na casa do intermediário. Aí eu vou falar essa questão que a gente tinha, que eu recebi nas perguntas e nos comentários, que é a questão de 26 no speaking. Porque o que acontece? Quando a gente está falando das universidades, a gente tem, na maior parte das vezes, elas vão pedir um score final. Então vai falar assim pra você, você tem que tirar 80, tá? Tem que apresentar 80. Mas elas não vão falar pra você assim, olha, tem que ser 20 no reading, 20 no listening, 20 no speaking, 20 no writing. Ou tem que ser 80, mas um mínimo de 25 no writing. A maior parte das universidades, elas não vão fazer isso. Tem universidade que vai fazer? Tem sim. Eu não tô falando que não tem. Tô falando que a maior parte, a maioria vai falar pra você o score final, independentemente do score por sessão. Tem universidade que vai falar pra você, olha, a gente quer 80 com, no mínimo, 23 no writing, 22 no reading. Pronto. Aí você sabe que você não só tem que focar no score final, mas você tem que focar no seu score por sessão. Quando a gente só tem o score final, beleza. Porque aí não importa, né? Se você tirou 30 no writing e tirou 15 no reading. Não importa. O que importa é que você conseguiu o score final. Para quem tá fazendo validação de diploma, por exemplo, validação de diploma de enfermagem, vai pedir o visto lá nos Estados Unidos. O que eles pedem, né, no visto, independentemente do board que você vai validar o seu diploma, o que eles pedem no visto é 83 pontos no score final, com 26 pontos no speaking. Então não adianta você tirar 95 pontos no TOEFL e não conseguir os 26 no speaking. Não adianta. Eles querem os 26 pontos. Aí quando a gente fala dos 26 pontos no speaking, aí aqui a gente tem coisas que a gente tem que levar em consideração. 83 pontos. Qual é o nível de inglês, Fernanda? B2. B2 é Upper Intermediate. 26 pontos no speaking. Qual é o meu nível de inglês? Avançado.
Então, a gente tem aqui um score final que vai refletir um nível Upper Intermediate e um score de Speaking que vai refletir um nível avançado. Isso quer dizer que você precisa ser avançado, C1, para conseguir 26 em Speaking? Não. Isso quer dizer que o seu Listening precisa ser C1. Por que é o seu Listening que precisa ser C1? Por que você pode ser B2, Upper Intermediate, de uma forma geral, mas ser C1 no Listening e conseguir 26? Porque quando a gente está falando da sessão de Speaking, a gente está falando de uma sessão que tem 4 questões. 3, ou seja, 75% do seu score é repetição de conteúdo. Repetição, ou seja, você vai ouvir, anotar, ler aquilo que você anotou. Ou seja, se você não entende bem, se você não anota bem, você não consegue. Mas se você escuta, entende, anota bem e consegue ler bem em voz alta, esse é o caminho das pedras. Então, para quem precisa tirar 26 no Speaking, o que tem que fazer? Qual é o primeiro passo? Ouvir e anotar. É hoje, começar hoje. O que eu vou fazer hoje? Vou treinar meu listening todo dia. Eu vou assistir vídeos, palestras, tudo que eu conseguir em inglês, nada que seja muito extenso. 5, 10 minutos. Eu vou fazer o quê? Anotação. É exaustivamente. O que eu quero dizer exaustivamente? Todos os dias. Posso treinar 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde, de noite. O que eu vou fazer? Vou treinar 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde, de noite. Não adianta sentar e treinar 3 horas seguidas, você vai ficar exausto. Mas quebra, intercala, no máximo sessões de 45 minutos, que é o ideal. Quebrou todo dia, gente. Todo dia. Aí treinei, ouvi, fiz anotações. O que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer depois de fazer isso? Acabou aí? Garanti meus 26 pontos? Não, acabou aí. Ouvi, anotei. Sem anotar, não dá pra achar os 26 pontos, gente. Não dá. Por quê? Porque a gente só pode perder 4 pontos na sessão do Speak. Então, as questões 2, 3 e 4, elas têm que ser assim, quase que perfeitas. Então, tem que anotar para você repetir com perfeição. Anotou, o que você vai fazer? Ler em voz alta. Por quê? Porque, às vezes, o aluno escuta bem, entende bem, anota bem, mas na hora de ler, se perde na leitura. Esquece não consegue seguir o que escreveu, dá pausas e aí não dá tempo. Então tem que treinar leitura em voz alta. Esse é o caminho das pedras. Não tem outro caminho. Esse é o caminho das pedras. Para quem precisa achar 26 do Speaking. Aí, claro, você vai pegar e vai juntar isso com o quê? Estratégia. Tem que saber. 26 no Speaking, não tem margem para você fazer tentativa. Vou ficar aqui tentando, vou ver. Não. Estratégia. O que eu tenho que entregar? Como é que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que organizar? Beleza. Pegou, juntou tudo. 26 no Speaking. 26 no Speaking, gente. Esse é o caminho. Não tem, assim... A gente não tem muito pra onde correr. Deixa eu até ver aqui, porque alguém falou alguma coisa aqui comigo. Peraí. A questão do reading, né? Esse é um problema. A gente tem que... Essa questão... É importantíssimo saber as estratégias para fazer o reading, porque o reading, algumas vezes eu já falei sobre isso. A questão do reading do TOEFL, tanto o IBT quanto o ITP é a mesma. Quanto mais você lê, mais você erra. Porque as questões, as opções de resposta, elas são feitas de um jeito que você encontra as informações no texto. Só que só uma responde a pergunta. Aí você lê muito, você fica confuso. Você fica confuso. E aí, das duas, uma. Ou você não consegue terminar porque você ficou preso na questão porque estava em dúvida. Ou você erra. A dúvida te leva ao erro. Por quê? Porque você não foi objetivo. Então, é importantíssimo entender como funciona cada questão, qual é a estratégia para cada questão, para que você minimize a dúvida entre as opções de resposta e você seja certeiro, objetivo, sabe? Como é que vai saber qual o score que precisa alcançar? O que define o score que você precisa alcançar para quem quer estudar no exterior é a instituição de ensino. Então, quando você, olha, eu quero estudar numa instituição de ensino no exterior,
Qual é o meu primeiro passo aí, né? Porque eu tô começando então do zero, não sei ainda para onde eu vou. É fazer a lista dos lugares que você gostaria de estudar. Olha, eu gostaria de aplicar para esse college, eu gostaria de aplicar para essa universidade, porque no site deles você encontra informação. Qual o score que eles... Porque cada instituição pede o score que quer. Então você não tem assim uma... olha, todas as universidades pedem score X para programa de mestrado em engenharia. Não tem. Vai variar de universidade para universidade. Então é a instituição de ensino que vai te dizer isso. Então, se você já sabe que você quer estudar no exterior, esse é o primeiro passo que você tem que dar. É buscar as instituições e saber quanto você precisa tirar na prova. Porque aí você tem essa ideia. Olha, uma instituição vai pedir 80, vamos supor. Outra instituição pediu 90. Então, o nível mínimo que eu preciso ter de inglês aqui, B2. Uma instituição pediu 60, a outra pediu 90. Então, no mínimo, eu tenho que ser intermediário para conseguir tirar os 60 para aplicar para essas instituições. Então, assim, é bom você saber, porque a gente vai ver que os scores variam bastante. Você vai ter instituição que vai estar pedindo 90, vai ter instituição que vai estar pedindo 103. E aquela coisa é bem, às vezes, na linha da troca de nível, né? Então, para tirar 90, eu posso ser para o intermediate, mas para tirar 103, 104, 105, o ideal é que seja avançado. Então, é importante você buscar essa informação para você, porque isso te ajuda para tudo, né? Saber qual o caminho que você vai traçar primeiro, se o seu nível de inglês está de acordo, qual o primeiro passo que você vai dar depois disso. Então, é importante buscar essa informação. Rafa falou que não atingiu os 26 com nível avançado, escuta, mas não sei anotar bem. Essa questão da anotação é super importante, porque se você não anota, como é muito conteúdo, a gente acaba se perdendo. E você não consegue lembrar tudo aquilo, né, que foi dito para você entregar. E quando a gente está falando da sessão do speaking, como o score é muito alto, foi aquilo que eu falei, você basicamente não tem muita margem para erro. Então, você tem que contar aí em perder 1 ponto por questão. 1 ponto por questão. É o máximo que você vai poder perder. Então, para isso, as anotações têm que estar assim, lindas. Porque senão teu conteúdo não fica bom. Senão falta conteúdo. Às vezes, um detalhe que falta é justamente o detalhe que você precisava entregar para conseguir o score na questão. O score bom na questão. Porque parece que não, mas às vezes é uma frase que fecha um exemplo. Que se você não dá aquela frase, o exemplo não fecha, não ilustra o tópico. E aí, o ponto que você que podia ser a pontuação máxima da questão, cai, às vezes, 1,5 ponto. Pronto, aí já caiu 1,5 ponto, aí você já fica, já caiu 1,5 ponto, você só pode perder 4. Perde 1,5 ponto numa questão, isso já te prejudica, né? Então, as anotações, assim, o que tira mais ponto no speaking é o conteúdo. Conteúdo. O que é o conteúdo? Nas questões, eu foco muito nas questões 2, 3 e 4, porque elas têm estruturas diferentes, mas elas dependem da mesma habilidade, que é ouvir e fazer anotação. O que tira ponto dessas questões? Conteúdo incompleto. O que é o conteúdo incompleto? Vamos supor, na questão 2, que a gente está falando daquela questão onde a universidade vai fazer uma mudança, né? E aí você escuta a opinião do aluno sobre aquela mudança, né? Se ele concorda, se ele discorda, por quê? Aí vamos supor, você tá falando lá, o aluno, a mudança é a mudança. A universidade propôs X. O aluno discorda, ele acha que isso é uma péssima ideia. Primeiro, aí você vai lá e fala a primeira razão dele. Aí na segunda razão, você entrega a razão incompleta ou você entrega a razão errada. Aí vamos supor que o aluno falou assim, porque os pratos vão ser mais baratos e tão saborosos quanto os feitos por restaurantes chiques, de luxo. Ele falou isso. Mas você anotou errado e disse. Ou na hora de ler, leu incorretamente e disse. Porque os pratos não vão ser tão bons quanto os de restaurantes mais caros, a comida não vai ser tão boa. Acabou. Metade da questão foi pro saco. É a pura verdade. Porque o conteúdo, ele falou X, você falou Y.
Você tem que ser fiel àquilo que foi dito. Quanto mais perfeito é, maior é o seu score. Então, esse é o seu foco. Aí, o que a gente tem? Organização. Se você entrega o conteúdo, tá todo desorganizado, acabou o seu conteúdo, né? Porque a clareza foi pro lixo. O avaliador ouviu, não entendeu. Se ele escuta, não entende, como é que ele pode te dar um score bom? Então, a gente tem repetição de conteúdo fiel. Ah, Fernanda, mas o professor fala durante 2 minutos. O áudio tem 2 minutos. Você tem que saber o que você tem que entregar. Ninguém espera que você fale 2 minutos em 60 segundos. Mas nem tudo que é dito é relevante. Então, o que é relevante? Então, você tem o que é relevante, qual é a organização e o quão preciso é o seu conteúdo. O quão igual é. Não tem que parafrasear, não, tem que repetir palavra por palavra. Pra tirar, é assim. 26, 30, é assim. Não tem outro. O foco é esse, conteúdo. Conteúdo é o quê? Repetição. A primeira questão. A primeira questão é a questão independente. Que é uma questão que não tem repetição de conteúdo. Você vai dar a sua opinião sobre alguma coisa. O que busca aqui? Organização. Conteúdo. Qual é o conteúdo dessa questão? Você prefere estudar sozinho ou em grupo? Objetividade. Eu acho melhor estudar sozinha do que em grupo. First, tem que ter, olha a organização. Tem que falar. Primeiro, entrega a sua razão. Primeiro porque... Eu falei, o que eu prefiro estudar sozinha? Primeiro porque quando eu estudo sozinha, porque eu posso estudar no horário que eu quiser. Eu não preciso esperar ou marcar um horário para me encontrar com outra pessoa. Aí você pode, se der tempo, dar um exemplo, senão é pro segundo. Segundo, aí você pode até explicar mais, porque eu tenho uma vida muito... eu tenho muitos compromissos, muitas coisas que eu faço durante o dia e geralmente eu estudo à noite. Segundo, porque nem sempre a outra pessoa é comprometida com os estudos e às vezes você senta pra estudar com outra pessoa e a pessoa te interrompe o tempo todo, quer conversar, quer contar piadas e eu assim não consigo aprender. Eu acho que eu aprendo menos quando estudo com outras pessoas. Tem que apresentar razão, tem que explicar a sua razão. Que é um erro da questão que as pessoas cometem na questão número 1, é entregar conteúdo. Entregar conteúdo que eu digo assim, eu gosto da minha casa porque ela é grande, porque ela é iluminada, porque ela é bem localizada, porque... E aí sai enumerando um monte de coisa, mas não explica nada. Score? Cai. O que você quer? Você quer desenvolver. Apresenta 2 razões, 2 motivos, e aí você explica por quê. Eu gosto da minha casa por quê? Porque a minha casa ela é muito bem iluminada. E eu gosto de não precisar acender as luzes durante o dia, eu gosto de ter sol dentro da minha casa, porque eu tenho plantas, ou porque eu me sinto mais feliz quando a minha casa tá ensolarada, tá bem iluminada. Eu gosto muito. A minha casa é muito bem localizada. Eu não preciso de transporte público para ir para lugar nenhum. Eu posso ir a todos os lugares a pé. Tem supermercado, hospitais, escolas, tudo perto da minha casa, o que faz a minha vida muito mais fácil e me deixa muito mais tempo livre para fazer as coisas que eu preciso fazer, porque eu não perco tempo me locomovendo. Não perco tempo em trânsito. Acabou. Tem que explicar. Senão, não vai. Um score não vai. Não pode errar uma palavra e se autocorrigir na hora. Isso tira ponto? Não vai te tirar ponto, vai te tirar tempo. Entre tempo e ponto é melhor deixar. Por que eu vou te falar isso? Porque assim, a pronúncia ela é um problema quando você quer falar uma coisa, fala outra. Eu vou te dar um exemplo que acontece muitíssimo, que é a palavra curso. Muitíssimo. Tá falando de curso e o aluno vai e manda um curse. Mas curse é uma palavra e curse é outra. As coisas são completamente diferentes. Aí a pronúncia é um problema, porque você está falando uma coisa e o avaliador está entendendo outra. Quando é que a pronúncia é um outro problema? Quando você fala e o avaliador não tem ideia daquilo que você disse. Porque a sua pronúncia é completamente diferente daquilo que foi dito. É um problema? É um problema. Por quê? Porque o seu conteúdo foi impactado. Quando é que a pronúncia não é um problema? Quando você cometeu um erro de pronúncia, mas o avaliador escuta e entende. Ele entendeu? Tudo bem. Fernanda, como é que eu vou saber? Não vai.
Você não vai saber, será que o avaliador vai entender ou não vai entender. Mas como a gente tem um primeiro foco no conteúdo, o que acontece quando você se corrige é que você perde segundos. Até porque, muitas vezes, o aluno não percebe que ele cometeu o erro assim que ele cometeu. Ele vai falar mais umas 2, 3 palavras para voltar e corrigir. Você vai fazer o quê? Você vai voltar e corrigir e continuar da onde? Da onde você corrigiu ou da onde você estava? Você tem vários problemas aqui. Clareza, porque dependendo de onde você continuar, o avaliador fica perdido. Segundo, tempo. É corrido. Se você perde 2, 3 segundos no total, quando você está corrigindo, você corre o risco de chegar lá no final da sua resposta e não conseguir concluir o exemplo. O que vai te impactar mais? O conteúdo incompleto, porque o conteúdo é o primeiro critério de avaliação. Então, eu sempre recomendo não voltar. A minha recomendação é sempre essa. Ai, pô, tava falando que cometi um erro de gramática, eu percebia. O erro de gramática. Era pra ter usado S na terceira pessoa do singular, no presente, e eu não botei o S. Sabe qual é o grau de importância que o avaliador deu pra isso? 0. Porque o conteúdo foi impactado? Não. Você falou she dance, ao invés de falar she dances, o avaliador continuou entendendo que she dance. Ele continuou. Ele entendeu. Ainda até pelo contexto, ele sabe se você está falando do presente, passado, futuro, né? Aqui no caso seria presente e passado. Será que ele quis dizer she danced? Pelo contexto, ele sabe. Se pelo contexto ele sabe, o seu conteúdo foi impactado? Não. Não foi. Ele ouviu e entendeu? Ouviu e entendeu. Valia a pena ter consertado? Não. Vai perder tempo? Não precisa. Então, assim, em relação a essas coisas, vale a pena dar uma relaxada. Conteúdo sempre em primeiro lugar. Sempre. Sempre. A não ser que você perceba que seja uma coisa assim, nossa, eu falei... Não, aquele exemplo que a gente estava falando, que eu estava dando de exemplo antes, lembra? No áudio ele falou que a comida vai ter o mesmo... Vai ser mais barata e vai ser tão gostosa quanto. E aí você falou que a comida não vai ser tão boa quanto. Pô, esse erro você tem que corrigir. Esse erro você tem que corrigir. Por quê? Porque esse é um erro de conteúdo. Na hora que você percebeu, nossa, eu era pra ter falado que a comida vai ser, e eu falei que a comida não vai ser. Eu vou perder ponto com certeza. Com certeza. Com certeza. Isso aí não tem pra onde correr. Essa é a certa. Porque o erro de pronúncia, pode ser que eu entenda. O erro de gramática, também. Mas o erro de conteúdo... Esse você vai ter que voltar e corrigir. Por isso que a gente volta àquela questão. Tem que o quê? Treinar listening, treinar fazer as anotações e treinar a leitura das suas anotações. E eu já conversei sobre isso, eu já fiz alguns vídeos lá, tem no meu canal no YouTube, do Fernando Explica, tem aqui no IGTV, que eu falei já sobre isso. Tem que ler as suas anotações e tem que gravar. Ah, mas por que eu tenho que gravar? Para você ouvir. Porque às vezes você tá lendo e você não percebe que você errou. Não percebe. Quando é que você vai perceber que você errou? Quando você escuta o seu áudio e aí você tá ouvindo a sua gravação, tá acompanhando as suas anotações e você vê que você pulou linha. Isso acontece, gente. Pulou linha. Pulou um trecho. Comeu um trecho, não leu. E aí o que você tá falando já não faz mais o sentido que era pra fazer. Você só percebe isso, você só percebe se as suas anotações estão boas o suficiente quando você grava e escuta. Aí você fala, tá legal. Eu falei tudo que era importante, eu falei tudo que eu entendi, eu anotei direitinho, as minhas anotações me ajudaram, eu li num bom ritmo, que aí você vê, eu li num bom ritmo, eu pausei, eu travei muito, às vezes você acha que você não hesitou, às vezes você acha que você não hesitou, mas quando você escuta o áudio, você fala assim, nossa, eu hesitei. Tem aqui um segundo, 2 segundos de silêncio, que eu até fiquei perdida, sabe que eu continuei falando? Você só sabe quando você se escuta. Então, assim, são processos, são coisas que não são, assim, muito time consuming. Você não vai perder, assim, horas do seu dia fazendo, mas que são cruciais para quem precisa tirar um score alto na sessão do speaking. Eu vou voltar aqui porque eu vi que tinha outra pergunta que eu passei. Peraí. Acho que foi isso, gente. Não tô vendo. Eu tinha mais uma pergunta que eu tinha recebido antes, que era essa questão, assim, dos templates, né? Se ajudam ou limitam a sua nota.
Aí eu já falei algumas vezes sobre isso, que é aquela questão do que é exatamente, né? Porque quando a gente fala assim, eu às vezes falo assim para os alunos, olha, você vai lá na sua redação, você vai colocar, né, first, second, né? Você tá lá. In my opinion, aí você vai. Ou você vai lá e coloca, I agree with the statement that, aí você repete a frase. Aí o aluno fala pra mim, Fernanda, mas se eu começo a frase assim, eu não tô começando com um modelo pronto de resposta? A pergunta é, você concorda ou discorda? Você começou dizendo, eu concordo, eu discordo. É isso. Nas minhas razões, você usa first, second and conclusion. Isso é modelo de resposta? Não, isso é organização. Toda vez que você enumera alguma coisa em textos, inclusive acadêmicos, você usa first, second, não é incomum. É incomum usar in conclusion? Não. Então, a gente tem que tomar cuidado. O que é um modelo de resposta? O que é um modelo de resposta no speaking? Quando eu falo pra você assim, você vai começar a sua questão 2, vamos falar da questão 2, que é aquela questão da mudança na universidade. Quando você começa a sua questão 2 assim, the university announced, você tá lendo o que estava escrito no texto. Tá aí, você não deu resposta. Aí você fala, the student agrees or disagrees with that. He thinks it's a bad idea. Beleza. Aí você vai lá e fala, first, aí você entrega a primeira razão dele. Second, você entrega a segunda razão dele. Isso é um modelo de resposta? Não. Isso é organização de conteúdo, gente. Eu tô te dizendo qual conteúdo você tem que entregar. Você tem que ir lá no texto, copiar essa frase. Você tem que dizer se o aluno concorda ou discorda. Você tem que fazer isso, porque você tem que deixar isso claro pro avaliador. Aí você vai falar qual a opinião dele e vai usar primeiro, segundo, para introduzir as razões. Isso é modelo de resposta? Não. Isso é uma dica, uma estratégia que eu tô te dando, um jeito que eu tô te dando de organizar o seu conteúdo para que ele fique claro, atenda todos os critérios de avaliação e você consiga tirar o maior score possível nessa prova, nessa questão. Modelo de resposta, porque você lê isso, né? Eu tô falando, modelo de resposta. O que é modelo de resposta? Modelo de resposta, gente, é que assim, existe na internet, se você buscar na internet, você vai ver que existem redações basicamente prontas. Onde a pessoa vai lá e ela vai completar lacunas. Mas você tem, assim, grande parte do esqueleto, assim, pronto, por exemplo, da redação independente. Você muda coisas ou outra. Você vai... Aí você cai em várias questões. Primeiro, você vai memorizar aquilo. Segundo, mas aparentemente deve ter gente que memoriza, porque a ITS disse que se você apresenta uma estrutura, uma resposta memorizada, você perde ponto. Sim, mas quem memoriza aquilo? E aí, se chega na sua prova, seu tema é completamente diferente, você não consegue encaixar naquelas lacunas, o que você faz? Então, assim, gente, eu não espero que ninguém faça isso. Mas você ter na sua mente o que a gente chama de esqueleto, né? Eu sempre me refiro assim, meus alunos também falam muito isso, o esqueleto da questão é crucial. Porque o esqueleto da questão é você saber. Eu tenho que aqui falar a mudança da universidade, aqui eu tenho que falar se o aluno discorda ou concorda, apresentar a opinião dele, primeira razão, segunda razão. Esse é o esqueleto, isso não é um modelo de resposta. Nos padrões do que a ITS considera um modelo de resposta. Isso é organização da sua resposta. São coisas completamente diferentes. Então, a gente só tem que tomar cuidado, porque isso que eu tô te falando, o esqueleto da resposta, não limita a tua nota. Isso salva a tua nota. Salva a tua nota, gente. Olha, são muitos anos que a gente trabalha com isso, são centenas de alunos que já fizeram a prova. Eu faço a prova, assim, com frequência. Não posso te garantir, é 30 de 30. Não tem erro. Não tem erro. O esqueleto ali bonitinho, você ouve, entende bem, anota bem, encaixou o conteúdo, lindo, não tem de onde perder ponto. Então, assim, só pra gente ter isso em mente, porque eu sempre recebo essa pergunta dos modelos de resposta. Modelo de resposta que a ITS se refere é completamente diferente dos esqueletos e da indicação de que você tem que organizar a sua resposta, tem que usar first, second, tem que usar in conclusion, a redação integrada, first, second, third. E é isso aí. Tá, gente? Então, assim, a gente tem que ter essas coisas em mente. Assim, é importante a gente entender, porque quando a gente entende, a gente desmistifica. E quando a gente desmistifica, a gente amplia
o nosso conhecimento sobre a prova, e isso faz com que a gente saiba o que tem que estudar, como tem que estudar, o que você tem que entregar de conteúdo e como você vai organizar esse conteúdo para você conseguir o score que você precisa, tá? Então a gente tem sempre assim que buscar esses caminhos. Para quem vai tirar 26 no speaking, tem que ter isso em mente que eu falei, praticar muito, ouvir áudios em inglês, fazer anotações durante os áudios, ler as suas anotações em voz alta e saber a estrutura de cada questão, só assim para tirar 26. É isso, gente. Se você estiver assistindo essa live depois, deixa aqui embaixo a sua dúvida, o seu comentário, eu respondo todas as dúvidas, os comentários, manda mensagem para mim. É isso aí, para quem ficou aqui comigo até o final e quem apareceu na live, muito obrigada. E a gente vai se falando. Um abraço. Semana que vem, gente, para quem não sabe ainda, semana que vem a gente vai ter a semana do TOEFL. O que é a semana do TOEFL? Semana do TOEFL, vídeos, aulas, lives, muito conteúdo, estratégia, conteúdos pra gente, para você conhecer mais sobre a prova, para ver a importância de saber as estratégias para a prova, para você saber qual o caminho que você tem que fazer, o passo a passo da tua preparação, para que você consiga o score que você precisa na prova. Se você ainda não está inscrito na semana do TOEFL, o link tá lá no meu perfil, lá na minha bio, só clicar, vai abrir lá o meu Linktree, e aí você tem lá semana do TOEFL, só clicar e se inscrever, a gente começa na segunda-feira. É isso aí, gente, um abraço, boa noite para todo mundo e até a próxima!